O envelope chegou numa quinta-feira chuvosa, misturado entre contas atrasadas e relatórios do quartel. Papel bege, nome impresso em dourado. Você é convidada para o casamento de Camila e Rodrigo, 22 de abril, Sítio Jardim Imperial. Camila, minha prima, a preferida da família, a que nasceu sorrindo e nunca precisou provar nada para ninguém. Deixei o convite sobre a mesa e continuei o relatório. Parecia mais uma formalidade, dessas que se mandam por costume, não por vontade. 3 horas depois, o telefone tocou. Era minha tia Irene, a mãe da noiva. Helena, querida, espero que venha. Vai ser um dia especial para a família. Faz tanto tempo que você não aparece, não é? Sorri por educação. Sim, tia. Muito tempo. Ela falou por longos minutos sobre flores, convidados, vestidos, sobre como a família inteira estava empolgada para te ver de novo, depois de tanto tempo enclausurada no quartel. Enclausurada. A palavra ficou martelando, mas eu só respondi: eu vou, tia. Claro. Quando desliguei, fiquei olhando para a parede por alguns segundos. Fazia 6 anos que eu não participava de uma reunião familiar, desde o velório do meu pai. Naquela época, minha presença fardada gerou cochichos. Parece um homem, militar, mas ela sempre foi tão bonita. Pena desperdiçar juventude nesse tipo de vida. Anotei a data do casamento num canto do calendário, mas demorei dias para decidir se realmente iria. Não era medo, era cansaço. A farda ensina a encarar qualquer campo de batalha. Mas a família, às vezes, é o terreno mais minado. Na semana seguinte, durante o treinamento matinal, o sargento Mendes me perguntou se eu tiraria folga no fim do mês. Dizem que sua família vai casar alguém importante. Balancei a cabeça. Importante para eles, talvez. Ele riu. Vai fardada? Ainda não sei. No fundo, eu sabia. Meu uniforme era a única roupa que me cabia por completo. As civis, com o tempo, pareciam disfarces. No dia anterior à viagem, tirei o uniforme de gala do armário. Engomado, limpo, medalhas polidas, toquei o tecido como quem toca uma cicatriz. Cada costura tinha história. A campanha no sul, o resgate em enchentes, a patrulha em áreas de risco. Coisas que a maioria das pessoas da minha família jamais entenderia. Coloquei o uniforme dobrado dentro da mala. Ao lado, um vestido simples, azul marinho. Plano B, caso o clima lá fosse mais social do que solene. Fechei a mala, sentei na cama e fiquei em silêncio. Era estranho. Quanto mais disciplinada eu ficava, menos eu sabia como agir fora dos muros do quartel. Lá, eu sabia o que cada olhar significava. Cada comando tinha propósito, mas com minha família, cada elogio vinha com uma faca por trás. A viagem até o sítio durou 5 horas. Cheguei à cidade natal pouco antes do entardecer. O portão do Jardim Imperial era exatamente como lembrava. Grande, ornamentado e de alguma forma frio. A moça da portaria me entregou o crachá de convidada com um sorriso ensaiado. Família da noiva? Pode estacionar perto da casa principal. Quando desci do carro, senti o cheiro de flores misturado ao de grama recém-cortada. Um grupo de fornecedores corria de um lado para o outro. No meio do caos, vi minha tia, de vestido rosa e expressão controladora. Helena, ela disse, abrindo os braços como quem cumprimenta uma celebridade distante. Sorri. Ela me abraçou rápido, mas sem encostar de verdade. O uniforme vai ser mesmo necessário? Perguntou rindo. Acho que um vestido cairia melhor, sabe? Menos intimidador. Olhei para ela. É só um uniforme, tia, nada mais. Ela riu. Ah, claro, é que aqui somos todos civis, não queremos assustar ninguém. A vontade de responder passou como uma faísca, mas aprendi a controlar o fogo antes queimar pontes. Apenas acenei e fui até o quarto de hóspedes. O quarto tinha cheiro de mofo e lembranças antigas, quadros tortos, uma cama estreita. Em cima da cômoda, uma foto. Eu, criança, de tranças, segurando um bolo de aniversário. Ao lado, Camila, já sorridente como sempre. O tempo tinha feito curvas diferentes para nós. Ela foi criada para brilhar. Eu, para resistir. À noite, durante o jantar de ensaio, todos já estavam reunidos. Primos, tios, amigos da noiva. A mesa era longa,
barulhenta, cheia de taças tilintando. Quando entrei, o burburinho diminuiu. "Olha quem veio", alguém disse. "A tenente Helena." "A capitã", corrigi, sem elevar o tom. Alguns sorriram de forma sem graça. Outros desviaram o olhar. A tia Irene foi rápida. "Helena, sente-se aqui, querida, perto do pessoal do buffet. Assim não atrapalha o fotógrafo." O pessoal do buffet. Anotei mentalmente. Sorri, sentei e continuei quieta. Enquanto os outros brindavam, eu observava. Camila, deslumbrante, rodando o anel no dedo. Minha mãe, silenciosa, evitando meu olhar. E tia Irene, sempre no controle, supervisionando o riso dos outros. Ninguém perguntou sobre meu trabalho, sobre o que eu vivi ou sobre as pessoas que ajudei a salvar. Mas todos perguntaram sobre meus cabelos curtos, meu jeito sério, e se eu ainda tinha tempo para arrumar um namorado. Sorri para todas as perguntas. Não porque eram boas, mas porque o silêncio é uma arma que eles ainda não aprenderam a desarmar. Depois do jantar, fui caminhar pelo jardim. As luzes refletiam no lago artificial, e por um instante, quase me convenci de que aquele mundo calmo podia me aceitar. Mas então ouvi a voz da minha tia vindo da varanda. Ela é boa menina, só precisava ser mais feminina, sabe? Essas coisas de militar endurecem as mulheres. Risos leves, concordâncias. Apertei os punhos no bolso. Respirei fundo. Voltei pro quarto. Na cama, abri a mala. O vestido azul ainda estava dobrado. O uniforme, ao lado, com o brasão brilhando sob a luz fraca da lâmpada. Na manhã seguinte seria o casamento. E naquele momento decidi, eu iria com o uniforme. Não para provocar, mas para lembrar a mim mesma que dignidade não se negocia por aprovação. Fechei a mala e apaguei a luz. O som da chuva voltou a cair lá fora, e com ele, a lembrança do meu pai dizendo: "Nunca abaixe a cabeça, filha. Quem não entende sua postura, que se ajeite." E foi exatamente isso que eu planejava fazer. Sem dizer uma palavra. Sem precisar provar nada. Só ficar de pé, no meu lugar. O barulho dos preparativos começou antes mesmo do nascer do sol. Eu acordei com o som metálico de talheres batendo, o arrastar de cadeiras e as vozes apressadas de funcionários no corredor. Por um instante, achei que ainda estava no quartel. O instinto de prontidão me fez levantar rápido, sentar na cama e observar o relógio de pulso. 6h20. Lá fora, o céu ainda estava meio lilás, indeciso entre noite e manhã. Vesti o uniforme com calma, o mesmo que eu havia decidido na noite anterior. Cada botão, cada dobra, cada medalha polida com precisão. Quando me olhei no espelho por um breve momento, senti o peso e o orgulho se equilibrando nos meus ombros. Era mais do que tecido. Era história, disciplina e cicatrizes invisíveis. No corredor, uma das organizadoras parou ao me ver e arregalou os olhos. "Nossa, que uniforme lindo! A senhora é da força, não é?" Eu assenti, sem detalhes. Ela sorriu tímida, como quem encontra uma figura fora do roteiro planejado. Desci as escadas devagar, ouvindo o som crescente das conversas vindas do salão principal. O cheiro de flores brancas e perfume doce se misturava ao de café e croissants. Quando atravessei a porta, todos os olhares me encontraram. Não foi surpresa. A farda sempre tem esse efeito. É como se ela carregasse uma energia que muda o ar de um ambiente. Alguns olhares eram de admiração contida, outros de desconforto. O primeiro comentário veio da mesa do canto, onde estavam minhas primas. "Meu Deus, ela veio fardada mesmo." Uma risadinha seguiu. Devia ter vindo de terno, já que quer competir com os padrinhos. Não respondi. Apenas caminhei até a mesa de café e servi uma xícara. A voz da tia Irene atravessou o ar como um chicote disfarçado em doçura. "Helena, querida, você está imponente, digamos assim. Mas podia ter vindo com algo mais alegre, né? Vai parecer uma guarda de honra." Sorri de leve. "A cerimônia precisa de ordem, tia." Ela piscou, sem entender se era brincadeira ou provocação. Sentei-me num canto discreto, observando as pessoas se aproximarem da noiva. Camila estava deslumbrante, e eu realmente quis achar bonito sem reservas. Mas era difícil quando cada elogio a ela vinha seguido de uma comparação velada comigo. Camila sempre foi tão delicada, né? Uma verdadeira dama. Não é como aquelas mulheres que preferem mandar em tudo. Ela nasceu para ser esposa, não soldado. A palavra soldado
Saiu da boca de uma prima como se fosse um insulto. E o mais curioso é que, mesmo sem ninguém me citar diretamente, eu era o ponto de referência invisível de todas as frases, o espelho pelo qual elas se olhavam para se sentirem mais leves. Um dos tios comentou alto, rindo. Helena deve achar tudo isso um exagero. Lá no quartel, o casamento deve ser só apertar a mão e dizer missão dada, missão cumprida. As risadas vieram rápidas, cúmplices. Eu apenas levei a xícara aos lábios. Aprendi há muito tempo que o silêncio, em certos contextos, é o som mais disciplinado que existe. Às 9, o fotógrafo pediu para reunir a família no jardim para as primeiras fotos. O céu já estava azul, sem nuvens, e o sol refletia nas flores brancas dispostas ao longo do caminho. A cena era perfeita, mas a perfeição sempre me pareceu suspeita. Camila foi posicionada ao centro, cercada pelas madrinhas, todas em tons de rosa pálido. Quando me aproximei, o fotógrafo olhou para mim, depois para a tia Irene, esperando instruções. Ela nem hesitou. Helena, querida, por que não fica mais ao fundo? Assim todos aparecem. Eu assenti, sem alterar a expressão. O fotógrafo pareceu aliviado. Mais um passinho para trás, por favor. Dei. Perfeito. Ao meu lado, uma das primas comentou, em voz suficientemente alta para ser ouvida. Sempre lá atrás, né? É o lugar dela. Outra respondeu rindo. Mas pelo menos está acostumada a seguir ordens. As duas se entreolharam, satisfeitas com a própria malícia. Eu me mantive imóvel. O vento balançava as folhas das árvores, e o som leve das risadas misturava-se ao clique mecânico da câmera. Naquele instante, percebi algo que nunca tinha notado antes. A família não me desprezava por ser diferente, mas por não precisar da aprovação deles. E isso para alguns é imperdoável. Quando as fotos terminaram, a tia veio até mim com uma taça na mão. Você sabe que as meninas só brincam, né? Elas te admiram. É só o jeito delas de se aproximar. A voz melosa, o sorriso forçado. Respondi com um simples: eu entendo, tia. Mas, por dentro, cada palavra dela soava como uma ordem disfarçada. Sorria, aceite, não cause desconforto. E eu obedeci. Não por submissão, mas porque aprendi que as guerras mais inteligentes são vencidas na calma. Fui até a mesa das lembrancinhas, onde pequenos frascos de perfume estavam dispostos com laços brancos. Peguei um, li o rótulo com o nome dos noivos e deixei de volta. Ao lado, ouvi novamente o burburinho das primas, agora falando de mim como se eu fosse uma personagem de novela. Ela nem parece mulher de verdade, né? Tão fria. Dizem que militar aprende a não sentir nada. Imagina ser casada com alguém assim? Sorri sozinha, olhando para o lago. Elas estavam certas em parte. Eu tinha aprendido a não sentir. Pelo menos, não o que as pessoas esperam. Não me emocionava com elogios falsos, nem com ofensas disfarçadas de preocupação. Mas sentir, eu sentia, só que em silêncio. O sol subia e o calor começava a incomodar. Entrei na casa principal para respirar longe dos risos. No corredor, encontrei minha mãe sentada numa poltrona antiga. Ela me olhou com ternura e cansaço. Você podia tentar conversar mais com elas, Helena. Mostrar que é a mesma menina de antes. Me abaixei ao lado dela. A de antes não existe mais, mãe. Ela suspirou. Mas ainda é minha filha. Sempre serei. O toque da mão dela na minha foi o primeiro gesto sincero que senti o dia inteiro. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que tia Irene surgiu novamente, chamando todos para a cerimônia. Vamos, meninas. Os convidados importantes já estão se acomodando. A frase ecoou. Convidados importantes. De novo, o lembrete velado de que uns pertencem à frente e outros ao fundo. A caminhada até o jardim foi lenta. O som do quarteto de cordas preencheu o ar. Os bancos estavam cheios, as flores impecáveis. E no altar, Camila brilhava. Eu me sentei no último banco, sem ser convidada, sem ser orientada. Foi escolha minha. Daquele ângulo, podia observar tudo. Os gestos, os olhares, as expressões de orgulho e vaidade. E pela primeira vez, senti pena. Pena de quem mede valor pelo lugar em que se senta numa fotografia ou pelo número de pessoas que se voltam quando entra num salão. Porque quem entende de verdade o que é servir, sabe.
O valor está em permanecer de pé, mesmo quando tentam te empurrar para fora do enquadramento. Quando o casal trocou os votos, todos suspiraram e aplaudiram. Eu permaneci quieta, observando o vento levantar o véu da noiva como se o universo insistisse em mostrar que nem a perfeição se sustenta parada por muito tempo. Quando a cerimônia acabou, começaram os cumprimentos e as novas comparações, agora com elogios ainda mais sutis e ferinos. Camila tem um brilho diferente, né? O tipo de brilho que não se encontra em quartel. Ela nasceu para isso, para ser o centro. E pensar que tem gente que troca amor por hierarquia. Não respondi. Apenas me afastei, caminhando em direção ao salão onde aconteceria a festa. Do lado de fora, vi 2 homens de terno preparando a entrada. Um deles carregava uma bandeira dobrada. O outro ajeitava uma cadeira especial com o brasão da força. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Reconheci aquele brasão. Reconheci o protocolo. O general estaria ali. Respirei fundo. Ainda não era o momento, mas percebi que o destino estava apenas se aquecendo. E quando ele resolvesse agir, nenhuma comparação restaria em pé. O sol já começava a descer, quando chamaram todos para o ensaio de fotos. Eu tinha passado as últimas 2 horas entre cumprimentos polidos e conversas que não me incluíam, observando a família se mover em torno da noiva como planetas girando em torno de um sol particular. Camila, vestida com um modelo rendado que cintilava a cada movimento, parecia consciente do próprio poder sobre aquele espaço. As madrinhas rodopiavam ao redor dela, ajeitando o véu, o buquê, o brilho no cabelo, como se tocá-la as tornasse mais luminosas por contágio. Tia Irene dava ordens como um comandante sem farda, embora eu duvidasse que ela reconhecesse a ironia. Quando o fotógrafo anunciou o início das fotos, todos correram para formar grupos. Havia uma ordem silenciosa que se estabelecia naturalmente. Homens à frente, mulheres de destaque logo atrás, crianças no centro. Eu me mantive próxima do limite do gramado, de onde podia observar o movimento sem precisar fazer parte dele. Um dos assistentes veio até mim, confuso, com uma prancheta nas mãos. "A senhora é parente próxima?" perguntou, a voz cautelosa. "Sou prima da noiva", respondi. Ele fez uma pausa breve, olhou para a prancheta e assentiu. "Ah, certo. Então deve ficar mais pro meio, perto das tias." Eu agradeci, mas permaneci onde estava. Não me movi. As vozes se misturavam em ordens e risadas, o fotógrafo ajustando lentes e luzes, enquanto a tia gritava instruções sobre quem devia sorrir mais, quem estava torto, quem devia abaixar o braço. Era quase cômico ver como todos competiam por centímetros de espaço diante da câmera, como se o enquadramento determinasse a importância de cada um. E então, aconteceu o primeiro empurrão. Sutil, rápido, mas inconfundível. Uma das primas, Juliana, sempre de sorriso fabricado, passou por mim e murmurou: "Cuidado para não ofuscar a noiva com esse uniforme, capitã." O tom era de brincadeira, mas o veneno era evidente. Eu apenas respirei. Ela se virou e completou, já em voz mais alta para o pequeno grupo ao redor: "Gente, alguém coloca a Helena lá atrás, senão vai parecer foto de formatura militar." Risadas se espalharam. O fotógrafo, sem entender a situação, seguiu o fluxo. Isso, todo mundo junto. Vamos abrir espaço, por favor, para a família próxima da noiva." Tia Irene aproveitou a deixa. "Dê licença, querida", disse ela com aquele gesto automático de quem já esperava ser obedecida. "Os convidados importantes ficam na frente." A frase veio revestida de doçura, mas atingiu com a precisão de uma bala. Fiquei parada por um instante. Poderia ter dito algo, lembrado a ela que, de certa forma, eu era tão família quanto qualquer um ali. Mas decidi apenas dar um passo para trás. Não porque ela mandou, mas porque eu escolhi. Há poder na recusa silenciosa. Dei mais um passo e fiquei perto de uma árvore, onde a sombra me protegia do sol e dos olhares. O clique da câmera começou. Flash, instruções, risadas. Sorriso, gente. Isso, mais alegria. A cada clique, eu observava rostos que se esticavam em expressões treinadas. A imagem da perfeição, do orgulho familiar, do amor incondicional. Tudo mentira bem ensaiada. Um teatro que eu conhecia de longe, mas que nunca aprendi a representar. O fotógrafo, um homem magro de bigode fino, parecia inquieto. Entre uma sequência e outra, ele me olhava de relance, como se algo o incomodasse no quadro. Talvez fosse o contraste entre o verde das árvores e o azul escuro do meu uniforme. Ou talvez fosse o fato de que,
Mesmo recuada, eu ainda chamava a atenção. O uniforme fazia isso. Impunha presença, mesmo quando o corpo queria desaparecer. As crianças começaram a se irritar. Os homens já afrouxavam os colarinhos e as mulheres reclamavam do salto no gramado. O ensaio parecia eterno. Eu observava, impassível, enquanto as poses se sucediam, os casais, os grupos, os sorrisos sincronizados. De tempos em tempos, alguém me chamava apenas para manter as aparências. Helena, vem para uma foto. Faz tempo que a gente não tem uma com você. Eu me aproximava, tirava uma foto rápida e voltava para o meu canto. Era um movimento quase coreografado. A cada tentativa de inclusão, vinha uma exclusão mais sutil logo depois. Agora só os jovens. Agora só as primas casadas. Agora só quem mora na cidade. O mundo deles era sempre segmentado de um jeito que me deixava fora, como se eu fosse um erro no cálculo da tradição. E talvez fosse mesmo. No meio do ensaio, ouvi o som distante de motores, grave e ritmado, como o de veículos oficiais. Ninguém mais pareceu notar. O fotógrafo gritava instruções, e as risadas abafavam o som, mas eu reconheci o ruído na hora. Era o barulho característico dos motores dos fuzileiros em formatura. Olhei discretamente na direção do portão e vi 2 homens de uniforme cerimonial se aproximando. Os ombros largos, o passo sincronizado, a postura impecável. Não havia dúvida. Eles vinham em direção ao salão. Permaneci em silêncio. Enquanto isso, tia Irene ainda organizava os últimos grupos. Agora a família da noiva toda junta, vamos lá. Helena, querida, só mais para trás, senão tampa as meninas. O fotógrafo levantou a câmera, ajustou o foco e, de repente, parou. O silêncio caiu sobre o grupo como uma onda. Ele abaixou lentamente a lente, olhando por cima da câmera, e todos acompanharam seu olhar. Os 2 fuzileiros já estavam a poucos metros. Um deles carregava uma pequena pasta preta. O outro segurava uma caixa revestida de veludo. O burburinho cessou completamente. O som dos passos ecoou pelo jardim. Eu senti o ar mudar. O assistente do fotógrafo gaguejou algo, mas ninguém prestou atenção. As madrinhas se entreolharam, confusas, e tia Irene pareceu perder por um momento o controle da própria encenação. Um dos fuzileiros parou diante de mim, postura impecável, e bateu continência. O outro fez o mesmo. As vozes, quando falaram, cortaram o silêncio com a autoridade que só o respeito legítimo carrega. Senhora, à frente e ao centro. O general se levanta primeiro. As palavras ecoaram no jardim inteiro. Por um segundo, ninguém pareceu entender. A tia olhou em volta, atônita, como se procurasse alguém mais digno daquele chamado. O fotógrafo, imóvel, ainda segurava a câmera na altura do peito, os olhos arregalados. Eu respirei fundo. Dei um passo à frente. O som das folhas sob minhas botas soou mais alto do que qualquer aplauso. Os 2 fuzileiros abriram espaço, me posicionando ao centro, e viraram-se em continência, alinhados. O general, que até então estava sentado discretamente numa das mesas próximas, convidado pelo noivo, colega de uma antiga parceria em campanhas civis, se levantou. Era um homem alto, de expressão firme. Caminhou até mim, parou e saudou com respeito. Capitã Duarte, disse, em tom que todos puderam ouvir. A honra é minha. E naquele instante, todos entenderam. O motivo dos uniformes, da formalidade, da presença. O motivo do silêncio do fotógrafo. Aquele ensaio não seria como os outros. A cena ficou congelada. O fotógrafo finalmente levantou a câmera, tremendo, e fez o clique. Um único som, um único momento. A tia Irene, imóvel, segurava a taça de champanhe pela metade. Os olhos fixos em mim, sem saber se sorria ou se pedia desculpas. As primas, antes cheias de risadinhas, pareciam agora pequenas, diminuídas pelo próprio constrangimento. E eu, no centro do quadro, apenas permaneci como sempre soube fazer, firme, de pé, sem uma palavra. O sol se punha lentamente atrás das árvores, tingindo tudo de dourado. O fotógrafo baixou a câmera e murmurou: "Perfeito." Eu sabia que dali em diante, nenhuma delas falaria de lugar de importância, sem lembrar daquele clique. Mas não olhei para trás. Permaneci na posição até os fuzileiros se retirarem, em silêncio, com o mesmo ritmo disciplinado com que haviam chegado. Quando finalmente me afastei do centro,
O general ainda me observava. Ele assentiu levemente, como quem diz: agora está claro. Eu devolvi o gesto e me retirei calmamente, atravessando o jardim enquanto o barulho das conversas, aos poucos, voltava. Mais baixo, mais contido, sem o mesmo riso fácil de antes. Naquele instante, percebi que não era preciso explicar nada a ninguém. O mundo, às vezes, precisa apenas de uma cena bem ensaiada para reaprender o que é respeito. O silêncio que se instalou depois daquela foto não foi apenas constrangido, foi revelador. Cada olhar desviava do meu com o mesmo cuidado de quem evita um espelho que mostra demais. A tia Irene recompôs o sorriso com esforço visível, o tipo de sorriso que pesa no rosto e não alcança os olhos. Camila, ainda segurando o buquê, parecia entre o orgulho e o incômodo, como se o brilho que sempre acreditou ser só dela tivesse sido dividido de forma injusta. O fotógrafo agradeceu ao general, prometendo enviar as fotos ainda naquela semana, e o grupo começou a se dispersar aos poucos. Eu permaneci no mesmo lugar, observando o jardim se esvaziar, enquanto o sol se despedia pelas frestas das árvores. Havia algo de quase poético naquele silêncio, como se o mundo tivesse decidido me devolver em calma o que me tirou em respeito por tantos anos. Quando comecei a caminhar em direção à casa, senti o peso dos olhares me acompanhando. Alguns eram de admiração, outros de puro desconforto. As pessoas não sabiam se me parabenizavam ou se fingiam que nada havia acontecido. No fundo, sabiam que aquele momento mudava algo invisível na hierarquia familiar. Era o tipo de cena que não se desfazia nem com o tempo, nem com desculpas. Na varanda, encontrei minha mãe conversando com uma das primas mais velhas. Ela se levantou quando me viu, os olhos marejados. "Eu vi, filha", disse baixinho. Seu pai teria se orgulhado. Apertei a mão dela e apenas assenti. Não havia nada a ser dito. Ela sabia o quanto cada piada, cada olhar, cada recuo silencioso tinha se acumulado em mim, como camadas de poeira que agora, finalmente, começavam a cair. Entrei na casa principal em busca de um pouco de água. Os sons da festa retomavam aos poucos. Risadas ensaiadas, música baixa, o tilintar de copos. Fiquei um instante diante do espelho do corredor. A imagem que me devolvia não era apenas a de uma mulher fardada. Era a de alguém que, sem precisar erguer a voz, havia feito um salão inteiro lembrar o significado de respeito. Mas o ego é um terreno traiçoeiro, e eu não queria me perder nele. Respirei fundo, retirei as luvas, apoiei-as sobre a mesa e voltei para o jardim. O jantar começaria em breve. As mesas estavam postas com talheres dourados e taças de cristal, e o ar cheirava a flores e nervosismo. Os convidados começavam a se sentar, cada grupo tentando se reorganizar depois do que havia acontecido. As conversas eram cochichos contidos, mas nenhum som é tão alto quanto um segredo mal guardado. Enquanto caminhava até o meu lugar, que curiosamente agora era mais próximo do centro do salão, ouvi o primeiro sussurro. "Ela sabia que eles viriam?" perguntou uma voz feminina, baixa, mas audível. Outra respondeu: "Acho que sim. Pareceu tudo muito ensaiado." A risada breve que seguiu tinha veneno o suficiente para me atravessar. Continuei andando, sem alterar o passo. "Foi exagero", insistiu outra voz. "Fardados num casamento? Queria aparecer, só pode." Sentei-me e permaneci imóvel. Cada frase era uma versão distorcida da realidade, mas eu já esperava. Quando as pessoas não podem diminuir o fato, tentam diminuir quem o protagoniza. Pedi um copo d'água ao garçom e observei o ambiente com a calma de quem aprendeu a suportar fogo cruzado sem se mover. Do outro lado da mesa, uma das primas, Juliana, cochichava com outra, rindo entre goles de vinho. Eu as via se inclinando, o rosto próximo, o tom conspiratório. A tia Irene, mais adiante, tentava recuperar o controle social da noite, elogiando em voz alta o vestido da noiva, o buffet, qualquer assunto que afastasse a lembrança recente da cena com os fuzileiros. Mas era inútil. O ar ainda carregava o peso do constrangimento. Depois de alguns minutos, decidi levantar. Precisava de ar. Cruzei o salão e fui até o jardim lateral, onde o som da música era abafado e as luzes caíam suaves sobre as árvores. Fiquei ali,
observando o reflexo das lâmpadas na superfície calma do lago. Então ouvi novamente o som de vozes conhecidas. Juliana e a prima Beatriz. Não me viram. Estavam a poucos metros, encostadas numa cerca de madeira. Ela acha que engana alguém, né? Dizia Beatriz, com esse ar de superior, farda, medalhinha, tudo calculado para humilhar a família. Juliana riu. E o pior é que todo mundo caiu, até o general. Aposto que ela armou tudo. Essa história de bravura é conversa. Se fosse tão importante assim, não estaria sozinha num casamento. As palavras caíram lentas, afiadas, certeiras. Fiquei parada, ouvindo cada uma delas, sentindo o velho impulso de reagir crescendo no peito. O mesmo impulso que tantas vezes precisei conter em campo, quando ordens erradas vinham de quem jamais entenderia o peso da decisão. Mas contive. Esperei. Ouvi até o fim. Ela pode enganar o quartel, mas a gente conhece de verdade. Sempre quis ser o homem da família, e agora conseguiu. Só falta mandar a gente bater continência. Risadas. Sufocadas, mas satisfeitas. Dei um passo à frente. As duas se assustaram, endireitando o corpo como crianças pegas colando numa prova. Desculpem, não queria interromper. Falei, a voz firme, sem alteração. Mas se forem discutir meu caráter, façam direito. Vocês estão repetindo histórias antigas. Juliana ficou vermelha. Beatriz tentou disfarçar com um sorriso. Ah, Helena, imagina. Era só brincadeira. Respondi com serenidade. As pessoas costumam chamar de brincadeira aquilo que não tem coragem de assumir como ofensa. A frase ficou no ar, pesada. Caminhei devagar em direção à casa, deixando-as sozinhas. Nenhuma respondeu. Dentro do salão, o jantar havia começado. A noiva discursava emocionada. O noivo agradecia e eu me sentei novamente, ciente de que a noite ainda teria muito mais a revelar. Quando a comida foi servida, percebi que a mesa se dividia em pequenos feudos de comentários e expressões contidas. Eu era o tema oculto. Alguns olhares vinham em minha direção e desviavam rápido, como se o simples ato de encarar me tornasse ameaça. O general, sentado algumas mesas à frente, me cumprimentou discretamente com um aceno. Eu retribuí, grata por aquele gesto silencioso de reconhecimento. Mais tarde, durante a sobremesa, tia Irene se aproximou. O rosto dela era uma mistura de cansaço e tensão. Helena, queria te pedir desculpas se pareci rude antes. Você entende? Foi tudo muito repentino. Eu não sabia que havia essa relação com o general. Observei o cuidado nas palavras. Ela não queria me pedir desculpas de verdade. Queria reorganizar o jogo social. Não precisa se preocupar, tia, respondi. Eu também não esperava a presença dele. Ela riu, forçada. Foi uma surpresa para todos. Nem todos, completei. Ela piscou, confusa, e se afastou. As luzes da pista de dança acenderam, e as pessoas começaram a se mover com alívio, como se o som alto pudesse apagar o desconforto. Fiquei mais um tempo observando, até que o general veio até mim. Capitã Duarte, disse, lamento o constrangimento, mas precisava que o reconhecimento fosse público. A cerimônia oficial será na próxima semana. Achei que merecia ao menos esse gesto antes. Inclinei a cabeça. Agradeço, senhor. Foi inesperado. Inesperado, mas merecido. Ele apertou minha mão e se retirou, deixando atrás de si um rastro de respeito que não se conquista com palavras. Quando voltei para o quarto, já passava da meia-noite. A casa estava em silêncio, exceto pelo som distante de música e risadas abafadas no salão. Tirei o uniforme com cuidado, pendurei-o no cabide e sentei na beira da cama. O peso do dia finalmente me alcançou. Não era apenas o cansaço físico, mas a exaustão emocional de quem passou uma vida inteira sendo medida pela régua errada. O espelho refletia uma mulher de postura firme, mas com os olhos marcados por anos de silêncio. Peguei o celular. Havia mensagens de colegas do quartel, parabenizando pela homenagem. Alguém devia ter publicado algo. O reconhecimento público se espalhava rápido. Eu sabia que, na manhã seguinte, aquelas mesmas pessoas que me empurraram para o fundo da foto tentariam se aproximar, como se sempre tivessem me apoiado. Era a lei do instinto social.
Aproximar-se do poder quando ele se revela. Deitei, mas o sono demorou. As palavras das primas voltavam como ecos. Se fosse tão importante, não estaria sozinha. E por um instante, quase me perguntei se tinham razão. Mas então lembrei o que meu pai dizia quando me via voltar de treinamentos exausta e coberta de poeira. Quem caminha em estrada de honra nunca está sozinha, filha. O respeito pode demorar, mas chega. E quando chega, não vai embora. Adormeci com essa lembrança. E um sentimento novo, diferente do orgulho ou da raiva. Era serenidade. Não a que vem do descanso, mas a que nasce depois que a verdade é vista. E não há mais como fingir que ela não existe. A manhã seguinte chegou com uma claridade incômoda, dessas que não pedem licença para entrar. A casa ainda exalava cheiro de flores murchas e perfume barato. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho, mas as vozes na cozinha já denunciavam que o dia havia começado antes de mim. Ouvi risadas abafadas, o som de pratos, e entre uma frase e outra, o nome Helena, atravessando o ar como um mosquito insistente. Parei antes de entrar. Foi bonito, claro, mas desnecessário, dizia alguém. A festa era da Camila, não dela. Outra voz respondeu, mais aguda. E aquele general todo respeitoso. Sinceramente, acho que exagerou. Tudo armação. Aposto que ela sabia. A risada que se seguiu foi curta, seca, mas suficiente para me fazer respirar fundo antes de aparecer. Entrei na cozinha como quem invade o próprio território. O silêncio veio imediato. Minha tia Irene, de avental, fingiu surpresa. Ah, Helena, querida. Dormiu bem? Estamos comentando o sucesso da noite. Foi tudo tão lindo, não foi? Coloquei a xícara sob a cafeteira e respondi apenas com um leve aceno. Lindo, sim. Memorável. Ela tentou retomar a naturalidade, mas havia tensão na voz. As primas que estavam à mesa desviaram o olhar, concentradas demais em suas torradas. Sentei sem pedir licença. A tia continuou, forçando leveza. Sabe, fiquei pensando, talvez fosse interessante aproveitar esse momento de destaque, tirar umas fotos oficiais, postar nas redes. Sabe como é? Mostrar que a família tem orgulho de você. Levantei os olhos lentamente. A senhora quer dizer que agora vale a pena aparecer comigo? A risada dela foi trêmula. Não diga assim. Imagine. É só que ontem foi um marco. Foi sim, tia. Mas não para vocês. O silêncio voltou. Pesado. Espesso. Eu terminei o café e deixei a cozinha antes que alguém tentasse consertar com mais palavras. O jardim estava quase vazio. Apenas os funcionários desmontando as tendas e recolhendo arranjos. O lugar parecia diferente à luz do dia. Menos mágico, mais real. Caminhei até o canto onde haviam feito as fotos. O mesmo espaço onde o general me chamara à frente. As marcas das cadeiras ainda estavam na grama. Por um momento, lembrei do som da câmera, do clique que congelou aquele instante, e me perguntei se o fotógrafo já teria olhado para as imagens. Sabia que, quando visse, entenderia que aquela foto não era apenas um registro, era um divisor. Enquanto observava o gramado, ouvi passos atrás de mim. Um toque leve no ombro me fez virar. Era Camila, a maquiagem desfeita, o cabelo preso num coque apressado. A expressão dela era estranha, uma mistura de vergonha e algo que se parecia com medo. "Podemos conversar?" perguntou. Fiz um gesto afirmativo, e ela respirou fundo antes de continuar. "Queria pedir desculpas por ontem. Eu devia ter dito alguma coisa quando a mamãe falou aquelas bobagens. Eu vi o jeito como te olharam, como te empurraram para trás. Só que..." Hesitou, procurando as palavras. Eu fiquei com medo de estragar o clima. Olhei para ela. "E agora, Camila? O clima tá melhor?" Ela abaixou os olhos. "Não sei. Tá tudo estranho. Desde que o general apareceu, a mamãe não fala em outra coisa. Já ligou para meio mundo contando que você é importante, que salvou vidas. E ao mesmo tempo, vive repetindo que você roubou a cena." Soltei um leve suspiro. Eu não roubei nada. Só estava presente. Eu sei. Mas para ela, isso é o mesmo que roubar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento agitava as folhas das árvores, e o som do plástico sendo recolhido pelos funcionários se misturava ao das nossas respirações contidas. Camila continuou. "A verdade é que, desde pequenas, ela sempre quis que eu fosse você. Só não podia admitir. Quando você entrou para a academia, ela passou meses dizendo que mulher de verdade devia casar e ter filhos.
mas vivia mostrando suas fotos para todo mundo, e eu cresci tentando compensar, ser a filha perfeita, a que não causa desconforto. Ela deu um meio sorriso triste. Ontem, quando o general te chamou, eu vi no rosto dela algo que nunca tinha visto antes. Vergonha, não de você, dela mesma. As palavras de Camila me atingiram com força inesperada. Pela primeira vez, vi sinceridade naquela voz que sempre me pareceu ensaiada. Aproximei-me, coloquei a mão no ombro dela e disse apenas: você não precisa compensar o que os outros não entendem. Viva o que é seu. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu queria que a mamãe ouvisse isso. Ela vai, mais cedo ou mais tarde. Camila se afastou, deixando-me novamente sozinha no jardim. O toque que ela deixara no meu braço ainda parecia vibrar. Era o primeiro gesto sincero vindo daquela família em anos. Voltei para dentro, mas o clima não havia mudado. As conversas eram murmuradas, e sempre que eu passava, cessavam. O general já havia partido, mas o fantasma da presença dele pairava sobre todos. Até o noivo, Rodrigo, que até então mal me dirigira a palavra, me cumprimentou com um aperto de mão formal, o tipo de cumprimento que se dá a alguém que, de repente, se tornou relevante. Na sala, encontrei o fotógrafo, ajustando o equipamento. Capitã Duarte, disse ele com respeito visível. As fotos de ontem ficaram extraordinárias. O general pediu cópia especial da cerimônia. Fico feliz em saber, respondi. Ele hesitou. E há algo mais. A foto do jardim, aquela do momento em que os fuzileiros chegaram, está sendo comentada. Postei uma prévia no meu portfólio e já viralizou. O público ficou impactado com a imagem. É forte, simbólica. Tentei disfarçar o incômodo. Postou? Sim, claro. Acreditei corretamente, mencionei o nome da senhora e o evento. Foi apenas profissional. Assenti, sem demonstrar emoção. A imagem já tinha saído do controle. E eu sabia, quando a narrativa escapa das nossas mãos, as pessoas começam a moldá-la conforme suas próprias versões. No final da tarde, decidi ir embora. Minha mãe insistiu para que eu ficasse mais um dia, mas eu precisava respirar longe daquela tensão. Enquanto arrumava a mala, ouvi risadas no corredor e o som abafado de uma conversa. As mesmas vozes de antes. Agora todo mundo fala dela como heroína. Aposto que daqui a pouco aparece na televisão. Vai ver, é isso que ela quer. Publicidade. Quem vive sozinha precisa de palco. Fechei a mala e esperei as duas passarem pela porta. Juliana me viu primeiro. Ai, Helena. Já indo? Que pena. Nem deu para conversar direito. Conversar? Tentaram bastante, respondi. O silêncio caiu como um golpe. Boa viagem. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. No carro, enquanto deixava o sítio para trás, vi pelo retrovisor a figura da tia Irene parada na varanda, com o telefone no ouvido e o olhar fixo em mim. O tipo de olhar que mistura ressentimento e cálculo. Ela já planejava como transformar o acontecimento em narrativa social, um troféu que pudesse exibir nos almoços de domingo. Minha sobrinha, a heroína, diria, sem mencionar o quanto tentou me apagar antes. A estrada estava vazia. O céu começava a mudar de cor. Liguei o rádio, mas logo desliguei. O som externo era mais honesto. Enquanto dirigia, lembrei da voz do general na noite anterior. O timbre firme, o respeito genuíno. A honra é minha. Ninguém jamais havia me dito aquilo fora das fileiras. Naquele momento, percebi que o reconhecimento verdadeiro nunca vem de quem precisa comparar para valorizar. Vem de quem reconhece mérito no silêncio. Quando cheguei ao pequeno apartamento que alugava perto do quartel, já era noite. O uniforme ainda guardava o cheiro de flores e vinho. Pendurei-o cuidadosamente e sentei na poltrona. Peguei o celular. Dezenas de mensagens, notificações de redes, comentários de desconhecidos. Capitã Duarte. Exemplo de coragem e elegância, dizia uma manchete. Em outra, uma foto do exato instante do clique. Eu no centro, os fuzileiros em posição, o general em continência. Era quase cinematográfico. E eu, olhando aquela imagem, não sabia se sentia orgulho ou exaustão. Horas depois, o telefone fixo tocou. Atendi por reflexo. A voz do general veio do outro lado. Calma. Capitã, sei que foi um dia intenso. Quero que saiba que há uma homenagem oficial sendo preparada.
Sua história merece registro além de um retrato de festa. Agradeci, ainda sem palavras. E mais uma coisa, continuou ele. Nem sempre o toque que muda tudo é o da honra recebida. Às vezes é o toque no ombro, aquele que lembra que você não está sozinha, mesmo quando o mundo insiste em te empurrar para o fundo. Depois que desligou, fiquei parada por muito tempo, encarando o telefone. Lembrei do toque de Camila mais cedo, tímido, mais sincero. Lembrei do toque simbólico dos fuzileiros, firme, protocolar, que me colocou no centro. E percebi que os dois gestos, tão diferentes, significavam o mesmo: reconhecimento. Um por dever, outro por afeto. Ambos me colocavam de volta no meu lugar. Não o que a família me deu, mas o que conquistei. Peguei um caderno e escrevi na primeira página: nem todo empurrão é para trás. Às vezes, o destino só quer alinhar a postura. Fechei o caderno e, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sentir o peso da farda nos ombros. A semana seguinte começou como qualquer outra, mas tudo parecia diferente. No quartel, o som dos passos nos corredores soava mais ritmado, como se até o piso respondesse ao rumor que já havia se espalhado. Eu entrei pela portaria principal, farda alinhada, pasta sob o braço, tentando ignorar os olhares curiosos dos soldados mais jovens. "Bom dia, capitã", diziam com uma ênfase que antes não existia. Alguns sorriam de forma cúmplice. Outros apenas me observavam como quem tenta associar a pessoa à imagem que viram no noticiário. Sim, eu já sabia. A foto havia se tornado notícia. No caminho até meu gabinete, cruzei com o coronel Magalhães, que me cumprimentou com aquele sorriso meio forçado que os superiores usam quando percebem que perderam o timing do reconhecimento. "Parabéns, Duarte", disse ele. "A instituição agradece o tipo de postura que inspira." Respondi com um aceno, o suficiente para manter o protocolo e a distância. Quando fechei a porta da sala, respirei fundo. Sobre a mesa, uma pilha de relatórios me lembrava que o mundo real não muda só porque alguém o aplaudiu por um instante. Mas a verdade é que aquele instante tinha peso. Recebi um e-mail da assessoria de comunicação da Força. Queriam fazer uma entrevista, publicar um artigo no site oficial, destacar minha trajetória. Eu hesitei. Parte de mim queria recusar, manter a discrição que aprendi como escudo. Outra parte, a mais cansada, queria deixar que a história fosse contada, não por vaidade, mas para que outras mulheres em silêncio entendessem que resistência também é forma de vitória. Respondi aceitando com uma única condição: que não transformassem o episódio do casamento em espetáculo. Queria falar de trabalho, de serviço, de propósito. Naquela tarde, o general me chamou à sua sala. Quando entrei, ele estava de pé, segurando uma pasta de couro. "Capitã, sente-se." Fiz o que mandou, e ele começou sem rodeios. "Recebemos um pedido formal do Comando Regional. Querem conceder a você a Medalha de Mérito Militar, pela carreira, pelo histórico e, claro, pela conduta exemplar." Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras. "Senhor, com todo respeito, não acho que mereço por causa de uma foto." Ele sorriu, mas os olhos continuaram sérios. A foto só revelou o que já estava lá. O mérito é anterior ao retrato. O país precisa de símbolos, Duarte. Às vezes um símbolo é tudo o que resta para ensinar dignidade. Saí da sala com a sensação de estar pisando num terreno novo. A homenagem seria pública, marcada para o final do mês. A notícia correu rápido. Repórteres começaram a procurar, pedindo entrevistas, detalhes, versões. Recusei todas. O general tinha razão. Símbolos não precisam de ruído. Quando as palavras se espalham demais, perdem o peso do silêncio que as originou. Naquela noite em casa, o telefone não parou. Mensagens de colegas de turma, ex-instrutores, conhecidos distantes. Entre elas, uma me fez parar. Era da minha mãe. "Sua tia ligou. Disse que quer te ver. Disse que está orgulhosa." Li e reli a frase, tentando decifrar o tom. Orgulho não era um sentimento que eu esperasse de Irene. Orgulho, vindo dela, parecia sempre ter preço. Ainda assim, respondi que passaria lá no fim de semana. Quando cheguei, no sábado, a casa estava mais silenciosa que o habitual. A tia me recebeu na varanda, com o mesmo sorriso ensaiado de sempre, mas havia algo diferente. Um certo cuidado nos gestos, uma cautela nova. "Helena, que bom que veio. Entre, por favor."
Atravessar aquele corredor foi como entrar num tempo antigo. As paredes tinham as mesmas fotos familiares, os mesmos porta-retratos amarelados. Só que agora, entre eles, havia algo novo. No centro da estante, emoldurada, estava a fotografia do casamento. A foto. Eu no meio, os fuzileiros de um lado, o general do outro, todos em posição de respeito. E logo abaixo, uma legenda escrita à mão. Orgulho da família Duarte. Olhei por longos segundos antes de dizer qualquer coisa. Bonita moldura. Ah, sim, ela respondeu rápido. Foi o Rodrigo que imprimiu para mim. Todos comentaram, sabe? Disseram que é uma imagem inspiradora. A gente precisa celebrar as vitórias da família. A gente precisa reconhecer quando tenta apagar alguém e falha. Corrigi com calma. Ela ficou muda, o sorriso congelado. Não estou dizendo isso para te humilhar, tia. Estou dizendo porque é a primeira vez que vejo meu nome nesta casa sem ironia. É estranho, mas bom. Ela baixou os olhos constrangida. Fui injusta. Acha que não sei? Só... Às vezes é difícil ver alguém ser tudo o que a gente não teve coragem de ser. A confissão dela me desarmou. Nunca imaginei ouvir algo assim. Por um instante, o rancor que eu carregava perdeu a forma. Todos nós temos nossos campos de batalha, tia. O seu foi o medo do que os outros pensam. O meu, o medo de virar o que os outros esperavam. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Acha que ainda dá tempo de mudar isso? Sempre dá. Mas nem todo mundo precisa ver para acreditar. Antes de ir embora, minha mãe me chamou num canto. Ela tem falado de você todos os dias. Mostra a foto para todo mundo. É como se finalmente tivesse entendido. Eu abracei minha mãe e sussurrei. Talvez ela não tenha entendido tudo, mas entendeu o suficiente. A cerimônia de entrega da medalha aconteceu numa manhã fria, no pátio principal do quartel. As fileiras de soldados se estendiam sob o céu cinzento. O general, em posição de destaque, fez o discurso com voz firme, destacando não apenas as missões, mas o que chamou de conduta exemplar diante da adversidade social. Quando pronunciou meu nome, houve um silêncio respeitoso. Caminhei até o centro, farda impecável, passos firmes. O som das botas ecoou como batimentos de coração. A medalha foi presa ao meu peito, e o general, olhando nos meus olhos, disse baixo, apenas para que eu ouvisse. Nem todos entendem o que é mérito, mas todos reconhecem quando ele está diante deles. Depois da cerimônia, repórteres tentaram se aproximar. Recusei entrevistas, mas deixei que fotografassem. Não era vaidade, era registro. Algumas imagens precisam existir para que outras mulheres saibam que é possível. Voltei para o gabinete e encontrei um envelope sobre a mesa. Dentro dele, uma carta escrita à mão, em papel simples. Helena, sei que te devo muito mais do que palavras. Vi o vídeo da cerimônia. Chorei. Talvez por arrependimento, talvez por orgulho. Obrigada por me lembrar que respeito não se impõe, se conquista. Tia Irene. Guardei a carta sem responder. Não por desprezo, mas porque certas respostas precisam do tempo, não da voz. Dias depois, voltei ao sítio para deixar uma lembrança à minha mãe. A casa estava mais silenciosa do que nunca. A foto ainda estava na estante, mas agora sem moldura dourada, apenas em porta-retrato de madeira, simples. No canto inferior, uma flor seca decorava o vidro. Tia Irene apareceu na porta, segurando uma xícara. Não tirei a foto, sabe? Achei que devia ficar. Não para mostrar, mas para lembrar. Sorri de leve. Lembrar é o que nos mantém atentos. Enquanto conversávamos, percebi que havia algo de novo no olhar dela. Menos arrogância, mais humanidade. Falamos de coisas triviais. O jardim, as flores, a reforma que planejava. E pela primeira vez, aquele lugar não me pareceu um campo hostil. Saí dali sentindo uma leveza estranha, como se as raízes do passado finalmente tivessem afrouxado o aperto. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, sentei à mesa e olhei para a medalha. O brilho dourado refletia as luzes do teto, e eu pensei em quantas vezes tinha sido empurrada para o fundo, apagada das fotos, silenciada em conversas, e em como, sem planejar, havia terminado exatamente no centro, não por vaidade, mas porque o respeito, quando chega, não pede licença. Peguei o caderno e escrevi. Reconhecimento não é quando o mundo aplaude, é quando você para de duvidar do próprio valor. Fechei-o e, antes de dormir, deixei a medalha sobre a mesa, ao lado da xícara de chá.
Não como troféu, mas como lembrete, porque o verdadeiro reconhecimento não está no metal preso ao peito, nem na foto moldurada na casa da tia. Está na calma de poder olhar para trás e saber que ficou de pé, mesmo quando tentaram te empurrar para fora do quadro. Depois da cerimônia, os dias seguintes vieram com uma calma que parecia ensaiada demais, como se o mundo inteiro tivesse feito uma pausa, apenas para observar o que eu faria com aquele novo título que tentavam me dar. No quartel, o clima era de euforia silenciosa. Eu passava pelos corredores e ouvia o som das conversas cessando por um segundo, aquele breve intervalo de respeito disfarçado de naturalidade. Todos sabiam o que havia acontecido, e todos queriam demonstrar admiração sem parecer bajuladores. Eu reconhecia o gesto porque já o tinha praticado outras vezes, esse cuidado em se aproximar sem invadir. O problema é que, para quem viveu uma vida inteira em meio à desconfiança, a reverência também pesa. Ela cobra presença, exige explicação. Na primeira segunda-feira após a homenagem, entrei na sala e encontrei sobre minha mesa um buquê de flores brancas. Nenhum cartão. Apenas o cheiro limpo, quase etéreo, de algo que simbolizava pureza e paz. Fiquei parada por alguns segundos antes de tocar as pétalas. Senti o contraste entre a suavidade delas e a rigidez dos meus dedos acostumados ao aço. No mesmo instante, o telefone tocou. Era o general. Capitã, o quartel central está solicitando sua presença em uma palestra para novos cadetes. Querem que conte sua trajetória. Tentei recusar, mas ele insistiu. Não é uma escolha, Duarte. É uma necessidade. O exemplo fala mais do que ordens. Concordei, sabendo que aquele seria mais um campo de batalha, só que invisível. Durante a palestra, percebi o olhar atento dos jovens oficiais, muitos ainda com aquele brilho ingênuo de quem acredita que a disciplina basta para ser respeitado. Contei fragmentos da minha história, mas omiti o episódio do casamento. Falei sobre a rotina, as missões, o sentido de servir. Quando terminei, uma cadete levantou a mão e perguntou: Capitã, o que faz quando o silêncio é a única arma? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depende de como o usa. Às vezes o silêncio é escudo, às vezes é sentença. Saí dali com a sensação de que as palavras pesavam mais do que eu imaginava. Passei a ser convidada para mais palestras, mais entrevistas, mais aparições. Cada pedido vinha envolto em elogios e promessas de prestígio, mas eu sentia o esgotamento se aproximando. Não era a exposição que me incomodava. Era o ruído, o excesso de vozes tentando traduzir o que eu nunca disse. Cada matéria, cada manchete, cada comentário transformava minha história num enredo genérico sobre superação feminina, como se a vida militar pudesse caber em slogans. A verdade é que o reconhecimento público tem o mesmo gosto amargo da invisibilidade. Em ambos, você deixa de ser vista como pessoa. Numa tarde chuvosa, recebi um telefonema de Camila. A voz dela estava trêmula, mas doce. Helena, a mamãe quer te ver. Ela não anda bem. Hesitei. O que aconteceu? Nada grave, só envelhecimento, acho. E remorso. Suspirei. Não queria voltar àquele lugar. Mas algo em mim, talvez o resquício de humanidade que o fardo da farda ainda não havia apagado, me fez concordar. Quando cheguei, encontrei a casa silenciosa, como se o tempo tivesse parado ali. A tia Irene estava deitada no sofá, coberta por uma manta. A aparência frágil contrastava com a imagem autoritária que eu guardava. Ao me ver, ela sorriu com esforço. Achei que não viria. Vim porque ainda somos família. Ela riu tossindo leve. Essa palavra nunca soou tão estranha quanto agora. Sentei ao lado dela. O cheiro de remédio e chá de camomila misturava-se ao perfume antigo da casa. Sabe, Helena, começou, com voz baixa. Às vezes eu penso que passei a vida tentando silenciar o que me incomodava nas outras pessoas. Quando você apareceu fardada pela primeira vez, eu não entendi. Era como se o mundo dissesse que eu tinha vivido pequeno demais. Ela fez uma pausa longa. E sabe o que é mais estranho? Hoje eu invejo a sua paz. Olhei para ela, surpresa. Paz, tia. Acha mesmo que encontrei? Claro que sim. Você está inteira. O resto de nós está sempre tentando parecer. Fiquei em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque pela primeira vez entendi o que ela tentava dizer.
O silêncio não era ausência, era domínio. Eu tinha aprendido a usá-lo. Ela, a temê-lo. Talvez a paz não seja ficar em silêncio, respondi. Talvez seja aprender a não precisar se explicar. Ficamos ali, sem falar, por um longo tempo. Quando me levantei para ir embora, ela segurou minha mão. Aquela foto, eu a olho todos os dias. Não por orgulho, por arrependimento. Apertei os dedos dela. O arrependimento é uma forma de respeito, tia. Chega tarde, mas chega. De volta ao carro, senti o peso do passado começar a se dissolver. A estrada estava deserta, e a chuva fina batendo no para-brisa parecia marcar um ritmo de libertação. Pela primeira vez, não havia raiva, nem necessidade de provar nada. Apenas o som das gotas e a respiração ritmada de quem finalmente se reconhece em paz. Nos dias que se seguiram, recusei convites, desliguei o celular, reduzi a presença no quartel ao essencial. Queria silêncio. Não aquele que se impõe pela ausência de ruído, mas o que nasce de dentro, quando o corpo e a alma decidem parar de brigar. Passei a acordar mais cedo, caminhar sem destino, observar as pessoas sem julgar. Aprendi que o respeito não mora na farda nem nas medalhas. Mora no jeito como você caminha sozinho sem se sentir menor. Um mês depois, fui procurada por uma jornalista que insistia em escrever um livro sobre mulheres nas Forças Armadas. Recusei 3 vezes antes de ela me enviar um e-mail curto. Não quero contar sua história. Quero entender o que o silêncio significa para alguém que venceu sem gritar. A frase me atingiu em cheio. Concordei em encontrá-la. Nos sentamos num café discreto, longe das câmeras. Ela perguntou pouco. Ouviu muito. E pela primeira vez, contei não apenas sobre missões ou prêmios, mas sobre solidão. Sobre o que é ser mulher num ambiente que mede valor em voz de comando, mas teme sensibilidade. Sobre o que é ser chamada de fria só porque aprendeu a conter lágrimas. Quando terminamos, ela disse algo que guardei. As pessoas aplaudem quem fala, mas respeitam quem não precisa. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei na caixa de correio um envelope pequeno, sem remetente. Dentro, uma cópia impressa da foto, a do casamento, e atrás dela, uma única frase escrita à mão. O general se levanta primeiro. Sorri. Não porque fosse lembrança de glória, mas porque entendi o verdadeiro sentido daquele gesto. Ele não se levantou por hierarquia, nem por cortesia. Levantou-se porque o respeito, quando é legítimo, é involuntário. Coloquei a foto numa gaveta, junto da medalha, e fechei. Não precisava mais exibir nada. O silêncio era meu troféu. O mundo poderia continuar falando, reinterpretando, inventando motivos. Eu já não precisava corrigir versões. Porque no fim das contas, o reconhecimento mais alto não é público, é íntimo. É o instante em que você olha para o espelho e não sente mais necessidade de se justificar. No quartel, as rotinas voltaram ao normal. Eu me limitei a fazer o essencial, a treinar o novo grupo de cadetes, a ensinar o que aprendi. Nenhum deles sabia exatamente o que tinha acontecido meses antes, e eu não fazia questão de explicar. Preferia que me conhecessem pelo que eu fazia ali, e não pelo que o mundo dizia sobre mim. Certa manhã, uma das cadetes me abordou no pátio. Capitã, a senhora acredita que o silêncio é força? Pensei por um momento antes de responder. Não, o silêncio é consequência da força. Ela franziu o senho, tentando entender. Quando você é forte o bastante para não precisar provar nada, o silêncio vem naturalmente. E foi isso que se tornou minha rotina. Servir em paz. Sem plateia, sem aplauso. Apenas o som constante dos passos marcados, o eco firme da vida seguindo adiante. Às vezes, à noite, ainda penso na tia, na foto, na cerimônia, e percebo como tudo parece distante. Mas o distanciamento não é esquecimento. É equilíbrio. O silêncio agora não é vazio. É território conquistado. É o som exato de uma mulher que aprendeu a existir sem pedir licença, sem precisar ser vista, porque já se sabe presente. E quando fecho os olhos, o mundo inteiro se aquieta comigo. O silêncio durou mais do que eu imaginava. Talvez porque depois de tanto ruído, o mundo também precisasse descansar. Foram meses em que as coisas voltaram ao ritmo que eu reconhecia. O café quente às 5 da manhã, o som dos apitos no pátio,
A rotina de treinos, relatórios, inspeções e o conforto seco da disciplina. Eu não pensava mais na cerimônia, nem na medalha, nem na tia Irene. A fotografia, guardada na gaveta junto com outras lembranças, havia perdido o brilho do mito e voltado a ser apenas papel. Até que uma tarde, sem aviso, o passado encontrou caminho de volta. Foi numa sexta-feira comum, o tipo de dia em que nada parece destinado a mudar. Eu estava revisando documentos no gabinete quando o celular vibrou sobre a mesa. O nome na tela me surpreendeu. Ana Ribeiro, jornalista. A mesma que meses antes havia me entrevistado sobre o valor do silêncio. Atendi por educação. Capitã, desculpe incomodar, disse ela, mas preciso avisar. A foto, ela reapareceu. Por um instante, achei que ela falava de algo simbólico. Reapareceu onde? Numa exposição. O fotógrafo do casamento, lembra? Ele inscreveu a imagem num concurso internacional de fotojornalismo. Venceu. E agora a imagem está rodando o mundo. Fiquei muda. A jornalista continuou. O tema do concurso era honra e reconhecimento. A legenda escolhida por ele. À frente e ao centro. Está em galerias de Lisboa, Nova York, Tóquio. E capitã, a senhora é o rosto. Desliguei o telefone e fiquei olhando o nada por alguns segundos. A primeira reação foi física. Um aperto no peito, uma leve vertigem. Depois veio a lembrança do dia em que tudo começou. O sol sobre o gramado, a voz da tia dizendo: os convidados importantes ficam na frente. O clique seco da câmera. Tentei rir, mas o som não saiu. Levantei, fui até a janela e encarei o pátio lá fora. Soldados marchavam em formação, indiferentes à pequena tempestade que se formava na minha cabeça. Pensei em como uma única fração de segundo pode escapar da vida real e ganhar existência própria, independente de quem a viveu. No dia seguinte, a assessoria de comunicação da Força me procurou. Capitã Duarte. A imagem trouxe repercussão internacional. Fomos contatados por veículos estrangeiros. Gostaríamos de autorização para usar a foto em material institucional. Respondi com o mesmo tom controlado que aprendi em anos de serviço. Autorizem, desde que o contexto seja mantido. Nenhuma narrativa pessoal, apenas institucional. A oficial responsável concordou, mas eu sabia que controlar o contexto era impossível. As imagens, uma vez libertas, seguem o caminho que o público decide. Na semana seguinte, o e-mail começou a se encher de convites. Entrevistas, painéis sobre liderança feminina, propostas de livro, palestras internacionais. Recusei quase todas. Só aceitei uma mesa redonda organizada por um grupo de jovens cadetes, curiosos não sobre a fama, mas sobre o significado daquele gesto. Era o tipo de audiência que merecia resposta. No auditório, as luzes eram brandas e o ar cheirava a tinta nova. Mostraram a imagem num telão imenso. Eu no centro, fardada, olhar fixo, os fuzileiros ao lado, o general em continência. Ver aquela cena ampliada foi como revisitar um sonho que deixou de ser meu. O que a senhora sentiu naquele momento? Perguntou um dos cadetes. Pensei antes de responder. Nada de grandioso, disse. Senti o peso do ar e percebi que o respeito não vem do lugar em que te colocam, mas de como você se mantém quando tentam te mover. O silêncio que se seguiu foi o mais genuíno que já ouvi numa sala. Depois da palestra, enquanto eu saía, uma jovem se aproximou. Devia ter uns 20 anos. O olhar ansioso de quem ainda carrega dúvidas que o mundo não tem tempo de responder. Capitã, minha mãe sempre diz que mulher não deve ocupar espaço demais. Mas quando vi essa foto, entendi que às vezes é o espaço que precisa aprender a caber na gente. Sorri, tocando o ombro dela com leveza. Não se preocupe em caber. Quem é inteiro não precisa se encolher. Naquela noite, em casa, abri a gaveta e tirei a fotografia original. A cópia estava ligeiramente amarelada nas bordas. Coloquei-a sobre a mesa e fiquei observando. Pela primeira vez, consegui olhar para aquela imagem sem sentir raiva, nem orgulho. Apenas compreensão. Ela não me pertencia mais, mas talvez nunca tivesse pertencido. Era um fragmento do mundo, uma tradução visual de algo que eu vivi e deixei ir. Dias depois, Ana Ribeiro me enviou um link com a exposição virtual. Em cada país, a legenda mudava de idioma, mas o sentido era o mesmo: respeito. As pessoas comentavam nas redes,
usando a imagem como símbolo de liderança, superação, força. Li alguns textos e me surpreendi ao ver o nome, Helena Duarte, transformado em metáfora. A mulher que ficou de pé enquanto o mundo mandava recuar. Fechei o computador antes que a vaidade me mordesse. Eu sabia o risco. Quando o mundo começa a te chamar de exemplo, é fácil esquecer que você ainda é humana. No domingo, minha mãe ligou. Você viu? Está em todos os jornais. Até a tia Irene comprou revista. Ri, incrédula. Ela ainda lê revistas? Agora lê tudo o que tem seu nome. E disse que pendurou uma cópia nova da foto no quarto dela. Diz que a faz dormir em paz. A frase me atravessou. Em paz com o quê? Perguntei. Com o que não pode mudar. Fui visitá-la 2 dias depois. Encontrei a casa diferente. Mais vazia, mais silenciosa. Na parede do quarto, lá estava a imagem. Desta vez sem moldura dourada, apenas presa com um pregador de madeira. Ao lado, uma vela acesa. Ela estava sentada na cama, com um cobertor sobre os joelhos. Veio ver a celebridade? Brincou. Vim ver a tia. Ela sorriu. Às vezes acordo e fico olhando para essa foto. Lembro do dia, de como te empurrei para trás e de como, sem querer, te coloquei exatamente no lugar certo. Nada do que é por acaso realmente é, tia. Conversamos por horas, pela primeira vez, sem máscaras, sem comparações, sem o peso da hierarquia familiar. Ela contou histórias da juventude, da época em que sonhava ser professora, mas desistiu por medo de fracassar. Acho que meu erro foi achar que o medo me protegia. Ele só me manteve parada. Ainda dá para se mover, respondi. Ela sorriu. Não como você, mas de outro jeito. Já comecei. Doei meus vestidos, os sapatos que nunca usei e matriculei-me num curso de História da Arte. Preciso entender por que uma foto pode mudar tanto. Quando saí, o sol se punha e o céu tinha tons de cobre. Dirigi devagar, pensando em como o passado, às vezes, se redime sozinho, sem que precisemos exigir. O reconhecimento dela era tardio, mas não vazio. Era humano. No mês seguinte, a exposição desembarcou no Brasil. Recebi convite formal para a inauguração em Brasília. Pensei em recusar, mas aceitei. Chegando ao local, vi uma multidão. A imagem ocupava uma parede inteira, ampliada, iluminada, poderosa. Ao redor, textos, depoimentos, curadorias. O fotógrafo me reconheceu e veio até mim, visivelmente emocionado. Capitã, nunca imaginei que essa foto iria tão longe. Quando a tirei, achei que era apenas um retrato de família. Olhei para ele. Era. Só que às vezes as famílias revelam o que o país inteiro precisa aprender. Durante o discurso de abertura, alguém perguntou se eu queria falar. Caminhei até o microfone e por um instante o passado inteiro se alinhou. O sítio, o vestido da noiva, o olhar frio da tia, o toque dos fuzileiros, o clique. Essa foto não é sobre mim, comecei. É sobre o momento em que o respeito decidiu existir. Não por causa de um uniforme, mas porque uma mulher ficou parada enquanto o mundo dizia para sair do quadro. Se essa imagem inspira alguém, então ela já cumpriu o papel. O público aplaudiu em silêncio. Aquele tipo de aplauso contido, respeitoso, sem gritos nem flashes. Quando deixei o palco, senti algo que não esperava. Gratidão. Não pelo reconhecimento, mas pela chance de ver minha história ser maior do que eu. Na saída, uma menina me parou. Tinha o olhar tímido, um livrinho nas mãos. Capitã, eu vi sua foto na escola. A professora disse que coragem é isso. Peguei o livro e vi meu nome impresso num trecho curto. Capitã Helena Duarte, símbolo de firmeza silenciosa. Sorri. Coragem é não deixar que o medo defina quem você é, pequena. Ela assentiu e correu de volta para os pais. De volta ao carro, sentei no banco e fiquei olhando pela janela. O reflexo das luzes da cidade tremia no vidro, como se o tempo tivesse parado para respirar. No banco ao lado, o folheto da exposição exibia novamente a imagem. Pela primeira vez, olhei para aquela mulher e a vi como alguém inteiro. Não era heroína, nem vítima, nem símbolo. Era apenas eu, uma mulher que aprendeu a permanecer. Chegando em casa, pendurei a cópia nova na parede do escritório, não como troféu, mas como lembrança do caminho. Abaixo dela, escrevi uma frase à mão. O silêncio ensina,
o que o barulho esquece. Apaguei as luzes, sentei na poltrona e deixei que a noite me envolvesse. Do lado de fora, o mundo continuava falando. Jornais, redes, manchetes. Mas ali dentro, tudo o que restava era a calma profunda de quem, enfim, se reconhece na própria história. A decisão não veio num rompante, nem numa madrugada de epifania. Ela foi se formando aos poucos, como as rachaduras que se abrem em paredes antigas, imperceptíveis no início, mas inevitáveis com o tempo. Eu ainda cumpria minhas funções com a precisão que a carreira me ensinara, mas o sentido das horas havia mudado. O quartel, com seu cheiro de ferro e papel, já não me parecia casa. O som dos apitos e das marchas soava distante, como se viesse de outra vida. Eu me pegava observando os rostos jovens dos novos cadetes e percebendo neles o mesmo brilho que um dia carreguei. Só que agora, em mim, havia cansaço. Não um cansaço físico, esse a disciplina sempre cura, mas um cansaço de alma, o de quem entende que já cumpriu o que precisava cumprir. Tudo começou a se consolidar numa manhã fria de segunda-feira, quando o general me chamou à sala dele. Ele estava de pé, de costas para a janela, com as mãos cruzadas atrás do corpo. "Capitã, sente-se", disse, e pela primeira vez percebi hesitação na voz dele. Esperei. Ele se virou devagar. Há rumores de que a senhora pretende deixar o serviço ativo. Permaneci em silêncio por alguns segundos. "Não são rumores, senhor. São planos." Ele assentiu, como se já esperasse. "Posso saber o motivo?" Respirei fundo. Não é falta de amor à farda, nem de compromisso. É o contrário. É por amor ao que ela me ensinou. Servir foi minha vida inteira, mas o serviço é feito para quem ainda precisa provar algo. E eu não preciso mais. O general me olhou por longos segundos. Depois disse: "Quando o uniforme deixa de ser escudo e passa a ser fardo, é hora de pendurá-lo. Não vejo desistência nisso. Vejo coragem." Saí dali com a autorização formal para iniciar o processo de desligamento. Os documentos, as assinaturas, as entrevistas com o setor de pessoal, tudo burocraticamente perfeito como a instituição exige. Mas cada assinatura parecia pesar mais que a anterior. Era como escrever uma despedida que eu ainda não sabia sentir. À medida que os dias passavam, percebi como a rotina havia moldado não apenas minha postura, mas minha respiração, meu ritmo interno. Eu andava com passos marcados, mesmo fora do quartel. Contava segundos em silêncio antes de responder a qualquer pergunta. E agora, precisaria aprender o contrário. Desaprender. Quando o comunicado foi publicado oficialmente, começaram as reações. Colegas de farda vinham me parabenizar. Alguns sinceros, outros apenas curiosos. "Vai descansar, capitã?" perguntavam. Eu sorria. Não sei o que é descanso. Outros tentavam me convencer a ficar. "A senhora é exemplo. Ainda tem muito a ensinar." E eu respondia o que sentia. Exemplo não é o que se mostra. É o que se deixa quando parte. No último dia de serviço, cheguei antes do amanhecer. O pátio estava vazio. A neblina cobria o chão como um lençol. Caminhei devagar até o centro, onde tantas vezes havia comandado formações. O eco dos meus próprios passos soava como lembrança. Fiquei parada ali por um tempo, ouvindo o silêncio que antecede o dia. Lembrei de cada rosto que vi passar por aquele lugar, de cada missão cumprida, de cada perda. Pensei em quantas vezes voltei ferida, por dentro e por fora, e quantas vezes a farda foi o único abrigo que me restou. Tirei o cap e passei a mão pelos cabelos curtos. "Obrigada", murmurei, sem saber para quem. Talvez para o passado, talvez para mim mesma. Quando entreguei o uniforme na seção de patrimônio, o sargento responsável olhou para mim com respeito discreto. "Vai fazer falta, capitã." "A falta também é forma de presença, sargento", respondi. Ele sorriu, mas não disse nada. Assinei o último documento e saí. Nenhum discurso, nenhuma cerimônia. Apenas o som das portas metálicas se fechando atrás de mim. Do lado de fora, o vento tinha cheiro de liberdade e incerteza. Pela primeira vez em muitos anos, não havia regras a cumprir, nem horários, nem missões. A ausência de ordem parecia quase insuportável. Caminhei até o estacionamento e parei ao lado do carro, observando o horizonte. Era um céu limpo, amplo demais. Senti um nó na garganta que não era tristeza. Era alívio. O tipo de alívio que dói antes de curar. Nos dias seguintes, tentei me adaptar à ideia de civil. Descobri que é mais difícil do que parece. O silêncio das manhãs era mais denso. E o corpo,
acostumado à rotina rígida, se perdia em horas vagas. Comecei a correr ao amanhecer, não por obrigação, mas por instinto. Escrevia em um caderno frases soltas, memórias fragmentadas de missões, cheiros, rostos, palavras ditas e não ditas. Era como se eu precisasse traduzir a disciplina em narrativa para não deixar que ela se perdesse completamente. Foi nesse processo que a jornalista Ana Ribeiro me procurou de novo. Capitã, ouvi que se desligou. Posso te entrevistar mais uma vez? Aceitei, mas com uma condição. Nada sobre heroísmo. Quero falar sobre o que vem depois do aplauso, disse a ela. E assim nos sentamos de novo no mesmo café de meses antes. Ela perguntou, o que sente agora que está fora da farda? Respondi sem pensar muito. Leveza e medo. Às vezes as duas coisas são a mesma coisa. Ela sorriu. Pretende continuar servindo de outro modo? Sempre se serve de algum modo, mesmo em silêncio. Só muda o uniforme. A matéria saiu dias depois, discreta, sem manchetes grandiosas. O título era simples: Helena Duarte. Quando o serviço termina, a missão começa. Li o texto uma única vez e guardei. As palavras dela eram suaves, mas carregadas de verdade. Pela primeira vez, não senti que estavam falando sobre mim. Senti que estavam falando comigo. Com o tempo, percebi que o afastamento da carreira não significava ruptura, mas continuidade em outro tom. Passei a ministrar pequenas palestras em escolas públicas, falando sobre disciplina, coragem e escolhas. Não mencionava patentes nem condecorações. Falava como mulher. As crianças me ouviam com curiosidade, algumas com brilho de admiração. Eu sorria, lembrando da menina que um dia também quis ser vista por alguém que acreditasse nela. Certo dia, enquanto organizava minhas anotações, encontrei o antigo caderno em que escrevia durante as missões. As páginas amareladas traziam frases curtas, quase códigos. Sobreviver é obedecer ao medo certo. A coragem é aprender a ficar. O barulho da honra é o silêncio. Reli cada linha e percebi que, sem querer, eu vinha escrevendo minha despedida há anos. No aniversário de 1 ano da foto, o fotógrafo me enviou uma cópia emoldurada, com uma dedicatória, para quem provou que firmeza também é delicadeza. Sorri ao ler. Coloquei a moldura sobre a mesa, ao lado da medalha e do caderno. Era tudo o que restava da minha trajetória. Uma imagem, um pedaço de metal e um punhado de palavras. E, estranhamente, era o suficiente. Numa tarde de domingo, fui até o mar. Fazia anos que não via o oceano de perto. Tirei os sapatos e caminhei até que a água tocasse meus pés. O som das ondas era o oposto do som do quartel. Irregular, livre, imprevisível. Fechei os olhos e deixei que o vento bagunçasse meu cabelo. Pensei em como a vida inteira me ensinaram a manter o controle, a alinhar cada gesto, a medir cada palavra. E ali, pela primeira vez, entendi que havia beleza também em se permitir desalinhar. Voltei para casa com a sensação de que a missão ainda não tinha terminado. Só havia mudado de forma. O respeito que busquei fora, agora morava dentro. O silêncio, que antes era escudo, tinha virado abrigo. E enquanto apagava as luzes do quarto, pensei que talvez fosse isso o que significa sair. Não ir embora, mas voltar para si mesma. Peguei o caderno e escrevi a última anotação daquela fase. Saí do quartel, mas não da disciplina. Ela agora é calma. E a calma, esta sim, é a minha patente final. Fechei o caderno, deixei-o sobre a mesa e apaguei a luz. O silêncio que veio depois não era vazio, era conquista. O tempo passou de forma silenciosa, como se tivesse aprendido comigo. Já não havia despertador nem toque de trombeta marcando o início do dia, apenas a claridade entrando devagar pelas frestas das cortinas. A vida, pela primeira vez, seguia o ritmo do que eu sentia, não do que me era imposto. Eu vivia sozinha, mas não havia solidão, havia espaço. O apartamento pequeno, organizado à minha maneira, tinha cheiro de café e papel. As manhãs eram longas, e eu as preenchia com caminhadas, leituras e silêncios. O uniforme estava guardado no fundo do armário, dentro de uma capa protetora. Às vezes eu o olhava, não com saudade, mas com respeito. Não era mais parte de mim, mas uma extensão que me formou. Era o símbolo de tudo o que fui, e de tudo o que precisei deixar para trás.
Certa manhã, recebi uma carta. Envelope simples, remetente desconhecido. Dentro, uma folha datilografada. Capitã Duarte, sou aluna do curso de formação de oficiais. Encontrei sua entrevista e a foto. Queria agradecer. Foi por sua causa que decidi continuar. Quando duvidaram de mim, lembrei do seu olhar naquela imagem. Fiquei, li e reli a carta tantas vezes que decorei cada palavra. Ela não era um agradecimento. Era um espelho. Um reflexo do propósito que eu nem sabia que havia deixado no mundo. Percebi ali que o legado não é o que se constrói em monumentos, mas o que permanece invisível nos gestos que inspiramos sem saber. Comecei a receber outras mensagens, pequenas, discretas. Um soldado que se reerguera depois de um acidente. Uma professora que usava minha história em sala para falar de resiliência. Uma jovem que dizia que a farda não era seu sonho, mas que aprendeu comigo a andar de cabeça erguida mesmo sem uniforme. Cada uma dessas vozes me chegava como uma lembrança suave de que o silêncio também pode ensinar. Com o tempo, a jornalista Ana Ribeiro me procurou mais uma vez. Helena, disse, a foto vai ser incluída num livro sobre imagens que mudaram narrativas no Brasil. Quer contribuir com um texto? Pensei por um instante antes de aceitar. Não queria falar sobre a cerimônia nem sobre a humilhação. Queria escrever sobre o que vem depois. O que sobra quando tudo se acalma. O texto saiu curto, simples, quase uma confissão. Aprendi que força não é voz alta nem farda pesada. É manter a dignidade quando te mandam sair da foto e você decide ficar. Não por orgulho, mas por justiça. Às vezes o heroísmo é apenas não se mover. Meses depois, recebi um convite inesperado. Uma escola militar feminina, recém-inaugurada no interior de Goiás, queria dar meu nome à biblioteca. É um gesto simbólico, disse o diretor. As meninas precisam de referências reais. Fui. A viagem foi longa, mas tranquila. Quando cheguei, o pátio estava repleto de jovens uniformizadas, fileiras alinhadas, olhos atentos. Falar para elas foi diferente de tudo. Não havia tensão, nem expectativa. Havia espelhos. Se eu pudesse ensinar uma única coisa, disse a elas, seria que a disciplina serve para manter de pé o que o mundo tenta dobrar, mas que o respeito esse se conquista sendo humana. Ao final da cerimônia, uma das alunas, tímida, se aproximou. Capitã, a senhora sente falta de servir? Sorri. Eu ainda sirvo. Só que agora o posto é outro. Ela pareceu confusa. Então completei. Servir é continuar ajudando a erguer o que vale a pena, mesmo quando ninguém ordena. Ela assentiu, e eu soube que entendeu. De volta à cidade, as coisas pareciam menores, mais simples. Passei a cultivar um pequeno jardim na varanda. As plantas cresceram lentamente. Algumas tortas, outras fortes, todas resistentes. Às vezes, enquanto regava, pensava em como a vida se parece com aquilo. Crescer mesmo quando falta espaço, florir mesmo quando ninguém vê. Certo dia, encontrei por acaso uma das minhas antigas colegas de farda num mercado. Ela me reconheceu de imediato. Capitã, quanto tempo? Soubemos que saiu. Não se arrepende? Pensei por um instante. Não, só quem ainda não encontrou seu lugar sente falta de farda. Ela riu. É verdade, o mundo civil é mais difícil. Só se você ainda tenta comandá-lo. As semanas seguiram tranquilas até o dia em que recebi uma notícia. A tia Irene havia falecido. Causa natural, disseram. Fui ao enterro discretamente. A casa estava cheia de parentes que eu não via há anos. Camila me recebeu com um abraço longo, maduro. Ela falava de você todos os dias. A foto ainda estava no quarto. Entramos. A vela, agora apagada, ainda estava ao lado da moldura. A imagem já desbotada, mas intacta. Sobre a mesa de cabeceira, uma carta com meu nome. Abri. Helena, o tempo me ensinou o que a convivência não conseguiu. O respeito que te neguei foi o medo que senti. Você venceu sem precisar me vencer. Espero que tenha me perdoado. Fechei os olhos. Já tinha, tia, murmurei. No cemitério, depois do sepultamento, fiquei sozinha por alguns minutos. O vento soprava leve, levantando as folhas secas. Pensei no ciclo que se encerrava ali. Não o dela, mas o meu. A mulher que um dia foi empurrada para fora de uma foto agora era a lembrança que cabia em molduras.
E pela primeira vez, isso me pareceu justo. Cada vida deixa uma trilha, e a minha, percebi, havia deixado uma estrada. Depois daquele dia, comecei a escrever um livro. Não de memórias, mas de reflexões. Chamei-o de À Frente e ao Centro. Não era sobre guerra, nem sobre vitórias. Era sobre o silêncio entre uma ordem e outra, o intervalo onde a humanidade se esconde. Escrevi durante meses, sem pressa, como quem costura um pano antigo com linhas novas. Quando terminei, não quis publicar. Doei o manuscrito à mesma biblioteca que levava meu nome. As meninas precisavam de histórias, não de ídolos. Os anos seguintes passaram sem alarde. As notícias sobre a foto diminuíram, até desaparecerem. A exposição deu lugar a outras. As revistas pararam de citar meu nome. E foi exatamente assim que eu quis, porque a permanência verdadeira não precisa de manchete. Ela vive nos silêncios que resistem depois do aplauso. Hoje, quando acordo e abro as janelas, o ar frio da manhã me traz a mesma sensação de liberdade que senti naquele último dia de serviço. Caminho até a varanda, tomo o primeiro gole de café e observo o sol subir. Às vezes, ainda recebo cartas de jovens oficiais. Guardo todas numa caixa de madeira. Não por vaidade, mas por gratidão. Cada uma delas é uma lembrança de que, mesmo quando o mundo tenta te apagar, o que é verdadeiro sempre encontra forma de permanecer. No fim das contas, o que ficou não foi a medalha, nem a foto, nem o nome gravado em placa. O que ficou foi o gesto, o instante em que permaneci de pé, enquanto o resto se curvava, o olhar que não desviou, a calma que substituiu a raiva, e a certeza de que a força nunca precisou gritar. À noite gosto de sentar na varanda, acender uma pequena vela e observar o mar ao longe. Ele continua o mesmo, vasto, imprevisível, firme e livre. Penso que de alguma forma nos parecemos, nem sempre calmo, nem sempre tranquilo, mas sempre inteiro. E é isso que a vida me ensinou, que o silêncio não é o contrário da luta, é a sua última forma. Antes de dormir, abro o caderno e escrevo uma última frase. Aqui encerra tudo. Dê licença, querida. Os convidados importantes ficam na frente. E sorrio, porque agora entendo. Eu não fui empurrada para o fundo. Eu apenas dei um passo para trás para ver melhor o quadro inteiro. E quando chegou o momento certo, o mundo se moveu para abrir espaço. Apago a luz. A vela ainda arde, pequena, firme, teimosa, como eu. O silêncio preenche o quarto, não como ausência, mas como presença. É o som mais puro que existe. É o som da paz.